Muito obrigado, Tiago, e em primeiro lugar agradeço o convite do Grupo Interdisciplinar de Estudos Políticos e Culturais. É um gosto estar aqui. Queria fazer uma pequeníssima correção ao que o Tiago disse. Eu sou professor da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política desde o passado mês. Portanto, a designação da escola alterou-se e a Ciência Política passou a fazer parte do nome da escola. Portanto, eu sei que muita gente aqui na Universidade do Minho ainda não está habituada e vai demorar algum tempo a entrar, digamos que na rotina, referir-nos à EEG como Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, mas fica aqui a nota. Bem, eu vou partilhar aqui uma apresentação PowerPoint que tem bastantes slides, mas eu eventualmente vou saltar alguns para tentar não estender demasiado. Para tentar não estender aqui demasiado. Ora bem, a sessão, como o Tiago disse e bem, a minha apresentação vai centrar-se essencialmente no capítulo que publiquei numa mais recente livro, Modernidade e Democracia, sobre Carl Schmitt. Portanto, o livro tem 3 capítulos principais, em que eu basicamente percorro o pensamento de 3 autores alemães do início do século XX como protagonistas de uma determinada concepção de democracia. E eu interpreto Carl Schmitt como um autor que tem uma visão populista da democracia. Os outros 2 capítulos são sobre Max Weber, um autor que tem uma concepção elitista da democracia, e Hans Kelsen, que tem, na minha interpretação, uma concepção pluralista da democracia. Portanto, isso é só para vos dar um enquadramento da minha apresentação. O livro está disponível, enfim, aqui tem a capa e a contracapa, na Livros Horizonte. Se tem interesse, podem encomendá-lo online e ele em poucos dias chegará ao Confosser. Em relação ao roteiro da minha apresentação, ora bem, eu não sei se vamos conseguir cumprir todo este roteiro, que segue basicamente a estrutura do capítulo sobre Schmitt. Portanto, no primeiro momento, vou percorrer algumas interpretações de Schmitt feitas por comentadores contemporâneos de Schmitt, mas também comentadores mais atuais. E depois os capítulos seguintes, as subsecções seguintes, percorrem a obra de Schmitt desde 1914 até 1933, portanto um período relativamente circunscrito que abarca a Primeira Guerra Mundial e depois toda a República de Weimar. Ora bem, Schmitt viveu até bastante tarde, até os anos 80, mas o meu livro, o meu capítulo e esta apresentação não abordará nenhuma obra escrita pelo autor após 1933. Então, a última obra que eu abordo é a 3ª edição do Conceito do Político, de 1933. A primeira será a tese de habilitação de Schmitt, 1914, intitulada, e podemos já passar para ela, intitulada O Valor do Estado e o Significado do Indivíduo, em tradução literal. A obra não está traduzida para português, nem, de resto, para inglês. E depois, enfim, depois de percorrermos esse caminho, farei algumas observações finais e tentando também lançar aqui a ponte e alguns desafios ao Pedro Pinheiro sobre Carl Schmitt como um dos grandes pensadores do populismo, concepção populista da democracia. Ora bem, eu começo então por um levantamento de várias interpretações que foram sendo propostas por autores de natureza diversa e com percursos e, enfim, filiações em termos do seu pensamento muito diversos sobre Carl Schmitt. Eu diria que, enfim, uma interpretação pouco controversa seria interpretar Schmitt como um pensador profundamente antiliberal.
um inimigo do liberalismo. Mas, mesmo essa interpretação, relativamente pouco controversa, encontra alguma resistência, por exemplo, no pensamento de um autor conservador como o Leo Strauss, que, comentando a primeira versão do conceito do político de Schmitt, considerou que Schmitt não era capaz de conquistar um horizonte para além do liberalismo. De resto, há outras. Temos, por exemplo, o Hermann Heller, um jurista de esquerda, que via em Carl Schmitt, ou enfim, em alguns dos seus escritos, um pensador que tinha uma interpretação autoritária do liberalismo. Temos, enfim, uma interpretação, também há várias interpretações de Carl Schmitt como um pensador profundamente católico romano, enfim, um certo catolicismo pré-concílio do Vaticano II. E há outras interpretações, como um teólogo obscurantista, como um conservador revolucionário, e, enfim, aquela da qual eu mais me aproximo, que será a do Karl Löwit, como um pensador ocasionalista e com certos toques de nihilismo. Mas, portanto, isto era só para vos dar uma panorâmica de que, de facto, há um conjunto muito variado de interpretações de Carl Schmitt na literatura. Portanto, um debate longo que vai, enfim, desde o período em que Schmitt escreveu as suas primeiras obras. Nós temos aqui interpretações como as de Karl Löwit e de Leo Strauss, que são logo dos anos 30, início dos anos 30, até interpretações muito mais recentes, como as da Heinrich Meyer ou do Mark Lyell. Ora bem, começando este percurso, vale a pena referir alguns dados biográficos sobre o autor. Portanto, quanto à sua origem social, o Carl Schmitt provinha de uma região da Alemanha que nós podemos considerar periférica ou semi-periférica, portanto, uma Alemanha essencialmente rural, filho de uma família de pequena burguesia católica, e, enfim, ser católico na Alemanha imperial significava pertencer a uma minoria. A maioria da população era protestante e o Estado imperial era um Estado assumidamente protestante, aliás, marcado por pelas chamadas políticas de Kulturkampf, que visavam justamente afrontar a Igreja Católica nos locais da Alemanha, sobretudo ao Ocidente, onde ela tinha mais influência social. Ora bem, mas apesar desta proveniência algo marginal no contexto da Alemanha imperial, o Schmitt era um jovem ambicioso. Os seus biógrafos dizem que oscilou entre a possibilidade de uma carreira como eclesiástico, enfim, que seria uma possibilidade, ou como jurista. Acabou por optar pela vertente de jurista e prosseguir uma carreira académica que foi uma carreira académica que podemos considerar de grande sucesso. Portanto, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, Carl Schmitt já tinha sua tese de doutoramento publicada, vários artigos publicados, e publica aquela obra que me parece a sua primeira obra mais significativa do ponto de vista do seu pensamento político, que é este estudo de 1914, mas publicado ainda antes do eclodir da Primeira Guerra Mundial, sobre o valor do Estado e o significado do indivíduo, que é uma obra que aborda, enfim, um tópico fundamental da teoria política, que é a relação entre o Estado e o indivíduo. Mas aborda-o não segundo a perspectiva que podíamos considerar mais tradicional na teoria política, que é a perspectiva contratualista. Portanto, aborda de uma forma diferente. E já lá vamos. De resto, sobre esta obra, enfim, é uma obra que para o público português tem esta dificuldade de não estar traduzida,
nem para português nem para inglês. Existe, no entanto, para quem dominar o francês, existe uma tradução francesa da Sandrine Baume, professora em Lausanne, traduziu esta obra para o francês, portanto, ela, para quem conseguir ler francês, está disponível em francês. Ora bem, é uma obra também muito marcada por aquilo que eram as concepções dominantes na teoria de direito e num sentido mais abrangente mesmo na interpretação filosófica da ciência política e da ciência jurídica daquele tempo, que era muito marcada pelo neocantismo. Uma corrente filosófica, enfim, hoje em dia, creio que caída num certo esquecimento, e muitas das suas obras fundamentais também não estão traduzidas para português ou para inglês, mas que na altura tinha uma grande relevância, e que influenciou, de resto, mais do que Schmitt, outros autores, como, por exemplo, o jurista Hans Kelsen, que fala também no outro capítulo do livro. Mas aqui nesta obra em particular, diria que o aspecto fundamental que Schmitt tematiza do neocantismo é esta oposição fundamental entre o Solem e o Sein, a esfera das normas e a esfera dos factos. Só que Schmitt dá-lhe uma interpretação bastante interessante e com resultados profundamente, a meu ver, profundamente anti-kantianos. O Schmitt considera que, de facto, a esfera das normas, por um lado, e a esfera dos factos, por outro, são duas esferas completamente distintas. Entre uma e outra não há qualquer hipótese de mistura, de sincretismo, mas, enquanto que, para Kant, o indivíduo, num certo sentido, era onde residia tanto, enfim, o saber sobre os factos, não é? Factos, e nesse sentido também a ciência dos factos, e também a moralidade. Portanto, era no indivíduo que residiam estas duas, no limite era no indivíduo que residiam estas duas esferas. Schmitt vai interpretar de uma forma distinta esta dualidade entre normas e factos. O que Schmitt vai dizer, e aqui é que a sua ideia de Estado, a sua ideia mais autoritária de Estado, emerge, é que cabe ao Estado operar uma mediação entre a esfera das normas e a dos factos, no sentido em que o Estado é a entidade que deve tornar realidade um determinado conteúdo normativo, uma determinada idealidade. E, portanto, faz esta mediação entre as duas esferas. E, no segundo momento, Schmitt também, num certo sentido, reconduz o indivíduo ou considera o indivíduo como pertencendo à esfera dos factos. E, portanto, o indivíduo terá, para Schmitt, o valor que o Estado entenda que ele deve ter num determinado momento. Portanto, é bastante interessante este percurso, porque, aparentemente, começando neste dualismo kantiano, ou neocantiano, o resultado final acaba por ser uma sobreposição do Estado ao indivíduo de forma muito clara e muito marcada. Constrói, a partir da filosofia neocantiana, um novo autoritarismo. A conclusão do livro, aqui, enfim, a tradução é minha, retiro este trecho da tradução do livro. O valor no direito e no mediador do direito, isto é, o Estado, é, portanto, medido apenas segundo as normas do direito, não segundo quaisquer elementos que sejam endógenos ao indivíduo. Portanto, o indivíduo, nesse sentido, é pura factualidade.
não tem qualquer valor do ponto de vista normativo. Depois também aqui uma breve referência à experiência de guerra, que acabou por influenciar muito o pensamento do Carl Schmitt. Portanto, lendo as biografias que já foram publicadas sobre Schmitt, e há algumas, umas melhores que outras, mas isso não vem aqui ao caso, o Schmitt passou a guerra em Munique. Portanto, ele foi diagnosticado com um problema de saúde, não foi para a frente de batalha. Passou a guerra em Munique como funcionário do comando militar bávaro e levava assim uma vida dupla, enfim, que era funcionário durante o dia e durante a noite estava envolvido na vida boémia literária de Munique, que era bastante pujante naqueles tempos, enfim, muito marcada pelo expressionismo também. E um dos autores que parece ter marcado o Schmitt, e do qual de resto ele se tornou amigo, foi este poeta expressionista, Theodor Teubler, e o Schmitt até escreveu um livro sobre este poema épico, Das Nordlicht, a Aurora Boreal. Portanto, houve aqui, num certo sentido, até podemos dizer que o Schmitt oscilou entre uma vida mais literária e uma vida mais de jurista profissional, sendo que no final triunfou a sua via de jurista. Mas a guerra revela-se bastante importante porque Schmitt acaba por desenvolver, a pedido do comando militar bávaro, um conjunto de textos que pronunciam algumas perspectivas que ele depois viria a aprimorar e a desenvolver no período pós-guerra, e uma delas é a questão do estado de exceção. Como é que se devia interpretar juridicamente o estado de exceção? Enfim, uma questão que naturalmente num cenário de guerra ganha particular permanência. E temos aqui de um dos artigos que ele escreve para uma revista jurídica, um trecho que me parece bastante interessante, também a tradução é minha também. O tratamento jurídico da situação puramente fáctica de um perigo concreto dá-se, portanto, de forma que um vácuo jurídico seja criado pela lei, dentro do qual o comandante militar possa utilizar todos os meios que julgue convenientes. Portanto, isto trata-se, enfim, de uma interpretação maximalista dos poderes extraordinários dos comandantes militares durante a guerra, que acaba por servir os propósitos do comando militar bávaro, totalmente, mas que pronuncia o seu conceito de estado de exceção que irá ser desenvolvido posteriormente e também a sua concepção de ditadura, que veremos adiante. Peço desculpa, Pedro Magalhães, aqui um barulho. Miguel Vilhena, se puder desculpe. tirar o som, se faz favor. Desculpe. Podemos continuar. Obrigado. Bem, eu estou aqui a olhar para o relógio, eu vou saltar aqui esta parte sobre o romantismo político, que é uma obra de transição, e vou passar diretamente, porque penso que a transição aqui é clara, para a concepção schmittiana da ditadura, que o autor apresenta numa das suas obras mais densas, mais interessantes do ponto de vista da teoria política também, que é o seu estudo sobre a ditadura. Portanto, Schmitt define a ditadura como um estado de exceção, ou Ausnahmezustand, e diz que nós podemos entender uma ditadura de duas formas, ou como ditadura comissária, ou como ditadura soberana. A ideia de uma ditadura comissária será talvez a concepção mais antiga de ditadura, que remonta aos tempos romanos, e que é a ideia de que poderiam ser outorgados, por exemplo, aos comandantes militares, poderes extraordinários para debelar uma determinada emergência, situação de emergência. Ora bem, quando a situação de emergência estivesse resolvida, quando, por exemplo, uma sublevação popular estivesse
fosse, enfim, reprimida e se tivesse voltado a uma situação de normalidade, revertia-se, portanto, à ordem vigente, ao status quo ante. E esta é a concepção de ditadura, se quisermos, mais tradicional. Ora bem, mas Schmitt percebe que na modernidade surge uma outra concepção distinta de ditadura, que ele nomeia de ditadura soberana. Esta concepção moderna de ditadura tem origem na Revolução Francesa e tem origem essencialmente na teoria do poder constituinte de Joseph Sieyès. Logo aqui, eu retirei esta citação do prefácio da obra. Schmitt diz que no século XVIII um novo entendimento da ditadura aparece pela primeira vez na história do Ocidente cristão. De acordo com esse entendimento, o ditador permanece ainda um comissário. No entanto, em virtude da natureza peculiar, não constituída, mas constituinte do poder do povo, surge como comissário direto do povo, como ditador que também dita ao seu superior, sem, contudo, deixar de se legitimar por intermédio desse superior. Portanto, esta ideia da possibilidade que emerge com a modernidade política de um apelo a essa entidade, o povo, e ao seu poder constituinte como fator que legitima uma ditadura, ou seja, um estado de exceção, e que, portanto, pode ser visto já não como uma situação de exceção que visa restituir uma ordem, um status quo, mas pode ser entendido como uma situação extraordinária, um estado de exceção que visa instituir uma nova ordem política, uma nova ordem política. E esta é uma concepção distinta e peculiarmente moderna da ditadura. Estas considerações sobre a ditadura são depois posteriormente desenvolvidas numa das obras mais conhecidas de Carl Schmitt, Teologia Política, em que, enfim, temos algumas passagens muito relevantes sobre a ideia de soberania, sobre a concepção moderna da soberania e sobre a sua definição como monopólio de decisão sobre a exceção. Aqui, enfim, acho que vou saltar aqui algumas destas citações, que são bastante interessantes, mas que nos levariam bastante tempo a interpretar de forma mais aprofundada. E passar para a concepção schmittiana da democracia. Para Schmitt, a ideia fundamental da democracia é a ideia de igualdade. E de igualdade entendida não como uma igualdade formal, não é? Igualdade perante a lei, mas como uma igualdade que o Schmitt vai considerar como uma igualdade substancial. Partilha de uma determinada substância, a marca da igualdade. Ou mesmo, e a palavra do próprio Schmitt, que ele usa, sobretudo no texto de 1926, no prefácio à segunda edição do seu livro sobre a condição do parlamentarismo, a ideia da homogeneidade. Para mim, esta, enfim, é uma das passagens mais relevantes da obra de Schmitt no que toca à questão da democracia. Porque, enfim, ela está nos antípodas daquilo que é uma concepção liberal da democracia, liberal e pluralista da democracia. Toda a verdadeira democracia assenta no facto de que não apenas o igual deve ser tratado de forma igual, mas também com inevitável consequência que o desigual deve ser tratado desigualmente. Faz necessariamente parte da democracia, em primeiro lugar, a homogeneidade
E, em segundo lugar, em caso de necessidade, a segregação ou aniquilamento do heterógeno. Igualdade democrática como homogeneidade e não excluindo a hipótese, em caso de necessidade, de se segregar ou aniquilar fatores heterogéneos que possam colocar em causa a unidade política do Estado democrático. Esta concepção da democracia como homogeneidade é depois ainda desenvolvida naquela que talvez seja a obra mais importante de Schmitt, o grande tratado de teoria constitucional, a sua teoria da Constituição, que é um texto bastante interessante e há aqui aspectos de interpretação curiosos, não é? Porque este é um manual de teoria da Constituição que o Schmitt, enfim, queria que fosse usado pelos cursos de Direito Constitucional na Alemanha de Weimar. Ora bem, a Alemanha de Weimar era, segundo Carl Schmitt, um Estado de direito burguês. E, enfim, Schmitt era um antiliberal, mas esta oposição, este modelo de Estado de direito burguês é feita de uma forma, enfim, bastante sofisticada nesta obra, porque naturalmente, enfim, se o objetivo era que os professores de Direito recomendassem aos seus alunos como um manual de teoria da Constituição sobre a Constituição vigente, esta componente antiliberal não poderia estar, enfim, de forma explícita na obra. No entanto, de facto, uma leitura mais atenta detecta claramente estes aspectos e, relativamente à teoria da democracia, o aspecto mais relevante, a meu ver, é esta radicalização da doutrina do CIS, da doutrina do poder constituinte, em que o Schmitt desenvolve um conceito absolutizante e anti-individualista de nação, ao mesmo tempo que a dimensão particularista da comunidade política nacional, em oposição à ideia de que a democracia constituiria uma aspiração universal da humanidade. Basicamente, Schmitt interpreta a teoria do poder constituinte de CIS sem os aspectos claramente liberais que ainda marcavam o pensamento do próprio CIS. Portanto, é uma leitura claramente antiliberal deste pensador revolucionário francês. Para finalizar, algumas reflexões sobre esta última obra de Schmitt, da qual me ocupo, no capítulo, o conceito do político. Uma obra bastante relevante, que teve várias versões. Primeiro uma versão em artigo, de 1926, depois uma primeira versão em livro, de 1932, que é que está aqui na fotografia. Depois uma terceira edição, de 1933, já publicada depois da ascensão dos nazis ao poder na Alemanha. Aqui eu sublinho claramente esta visão antipluralista, no sentido da teoria da democracia, não é? Porque no sentido da teoria da política internacional, o Schmitt é um pluralista. Mas, no sentido se quisermos, da teoria política interna, é um antipluralista. E aqui, enfim, essa diferença está bem vincada nesta citação. Portanto, o conceito do político tem, no entanto, como teremos a oportunidade de mostrar, consequências pluralistas, mas não no sentido de que dentro da mesma unidade política o pluralismo possa tomar o lugar da distinção decisiva entre amigo e inimigo, sem com isso destruir, juntamente com a unidade, o próprio político. Portanto, o lugar para o pluralismo, para a pluralidade, é a política internacional, para Schmitt. Dentro de cada Estado,
O universo político é um pluriverso, acho que há uma citação também que encontramos no conceito do político. Não é? Portanto, não é um universo. Existe uma pluralidade de Estados, mas dentro de cada Estado, o pluralismo, portanto, a dissensão, o conflito, minam a unidade política e enfraquecem o Estado. Ora bem, e como também já estou aqui a ultrapassar largamente os meus 20 minutos, algumas observações finais da minha interpretação da obra. Portanto, eu julgo que o pensamento político de Schmitt é permeável a toda e qualquer substância, seja ela a nação, a raça, a etnia, a classe social, o que queiramos colocar como substância, que possa ser invocada para preencher este vazio da decisão pela decisão, como o Carl Levitt nota bem no seu ensaio, um ensaio que eu recomendo vivamente e acho que é o texto. Se eu pudesse sugerir que lessem apenas um comentário à obra de Carl Schmitt, sugeria este excelente ensaio do Carl Levitt. Para Schmitt, o povo, enquanto fonte imanente da autoridade política moderna, fecha-se necessariamente sobre si próprio num gesto de homogeneização interna e diferenciação antagónica relativamente ao outro. Este é um aspecto importante, julgo eu, mas aqui creio que o Pedro Pinheiro terá algo a dizer, para compreendermos os populismos modernos. Sejam eles populismos de direita ou populismos de esquerda, porque, enfim, aqui a diferença entre esquerda e direita, se olharmos bem, tem apenas que ver com a substância que nós queiramos invocar para sustentar a nossa concepção de unidade política. Pode ser a classe social, pode ser a etnia, podem ser, enfim, um qualquer grupo maioritário ou minoritário, não é essa a questão, mas este fechamento do povo sobre si próprio e a sua diferenciação antagónica em relação aos outros. Isto creio que é bastante relevante para compreendermos a lógica, a mecânica do populismo contemporâneo. E é nesse sentido, justamente, que eu vejo em Schmitt o primeiro grande teórico, e se quisermos, o progenitor intelectual do populismo dos nossos dias. E, portanto, é com estas observações que concluo e que passo a bola ao Pedro Pinheiro. Obrigado.